Olá a todos, eu sou a Larissa Lisboa Maia, estudante de licenciatura em Química na Universidade Federal de Viçosa, campus Florestal. Eu sou membro do grupo de pesquisa Reagir, Modelagem e Educação em Ciência da Faculdade de Educação da UFMG. Eu também sou bolsista de iniciação científica pelo CNPq, e hoje estarei apresentando aqui a minha pesquisa que foi desenvolvida ao longo da iniciação científica, que é intitulada Análise do uso de natureza da ciência na argumentação de professores de Química em formação inicial. Essa pesquisa foi desenvolvida junto à minha orientadora, que é a doutora Poliana Flávia Maia. E para que eu fale sobre a minha pesquisa, inicialmente eu preciso conceituar o que é a natureza da ciência. E segundo Macombas, 2008, a natureza da ciência ela é um domínio híbrido que combina aspectos de vários estudos sociais da ciência, incluindo história, filosofia e sociologia da ciência, combinados com a pesquisa das ciências da cognição, como a psicologia, em uma rica descrição da ciência, como ela funciona, a forma de operar dos cientistas enquanto um grupo social e como a própria sociedade tanto dirige como reage aos empreendimentos científicos. A natureza da ciência ela é todo o processo de produção e construção do conhecimento científico, mas ela não é só o conhecimento pronto, ela também é todo o conhecimento inacabado e todo esse processo, desde os cientistas e suas interações sociais, seus interesses econômicos, suas influências sociopolíticas, influências históricas, entre outros aspectos. Já a argumentação, segundo Gear, 2001, ela é uma prática inerente à ciência e se faz presente tanto nos momentos destinados à validação dos modelos e teorias, de acordo com os conhecimentos e evidências disponíveis, quanto nos processos de divulgação e legitimação dos conhecimentos científicos produzidos por cientistas. De acordo com Mendonça, 2011, a argumentação está no convívio social, ela está no nosso dia a dia, no cotidiano, em que existem embates, que são os conflitos, existem as soluções e um possível consenso. A argumentação, ela abrange justificativas racionais e refutações de determinadas concepções prévias e pontos de vista que nós temos. E a minha pesquisa, ela é sobre a integração desses conhecimentos. O quanto é importante que um estudante ou um professor em formação inicial faça o uso de elementos da natureza da ciência na sua argumentação, como citar um fato histórico para ser favorável ou contrário a uma questão, a um contexto sociocientífico, bem como citar os interesses econômicos envolvidos no processo de produção do conhecimento, e tudo isso contribui para a alfabetização científica desses estudantes, além de ampliar a criticidade deles. Também estimula o uso da natureza da ciência de forma contextualizada e faz com que esses estudantes tenham autonomia e saibam se impor diante de impasses sociocientíficos de forma legítima e autêntica. Mas como fazer isso? Eu estou falando que eu quero estudantes que saibam aplicar a natureza da ciência no seu dia a dia de forma contextualizada e que saibam se impor diante de impasses sociocientíficos. E para isso, eu preciso de professores que saibam fomentar e propiciar essas práticas argumentativas no seu dia a dia de sala de aula durante a sua prática pedagógica. Para isso, eu estou falando do contexto formativo de professores, seja na sua formação inicial, que são as licenciaturas, ou na formação continuada. E segundo Ibrahim Just, 2017, é muito importante que os professores tenham contato com situações argumentativas para desenvolver, aplicar e mediar práticas argumentativas, além de aprender na prática, a partir da sua experiência, sobre os conhecimentos e habilidades envolvidos ao longo dessas atividades. O objetivo dessa pesquisa foi analisar os aspectos de natureza da ciência utilizados por professores de Química em formação inicial. A questão de pesquisa analisada é como professores em formação utilizam conhecimentos de natureza da ciência na formulação de argumentos em um debate de contexto sociocientífico. A metodologia utilizada foi dividida em 3 momentos. Inicialmente, os estudantes envolvidos tiveram aulas sobre argumentação em uma dimensão explícita. Mas o que é essa dimensão explícita? Eles aprenderam sobre a argumentação, a importância de argumentar, o que é um argumento, toda a estrutura de um argumento e como qualificar esse argumento, além de conhecimentos prévios de natureza da ciência que eles já possuíam. Além disso, eles tiveram um tempo para se prepararem para o júri simulado, que foi realizado em um contexto sociocientífico, que abordaremos um pouco mais à frente. O júri simulado foi dividido em 2 grupos, sendo um favorável e um contrário a esse contexto sociocientífico. Em cada grupo possuíam 4 alunos, além da professora da disciplina, que atuou como juíza junto a 2 colaboradores. Após a realização do júri, nós realizamos a categorização dos dados. Inicialmente foi feita a transcrição do júri simulado e logo após categorizamos os argumentos.
e em seguida categorizamos os aspectos de natureza da ciência. Os aspectos de natureza da ciência foram categorizados baseados no modelo de ciência para o ensino de ciências versão 2, proposto por Santos e colaboradores em 2020. Aqui nós temos uma representação visual desse modelo. E esse modelo ele é dividido em áreas, e cada uma dessas áreas citadas nessa imagem possui aspectos que veremos um pouquinho mais para frente. O contexto sociocientífico abordado no júri foi a implantação de usinas nucleares no Brasil. Para exemplificar como foi realizada essa categorização de aspectos de natureza da ciência, temos aqui um exemplo de uma estudante que era do grupo de oposição. Os países ricos não constroem mais usinas. Segundo o doutor em ciências físicas pela USP, José Goldenberg, os Estados Unidos não inauguram um reator há 40 anos. Com isso, muitas empresas fecharam. A Siemens e a General Electric, por exemplo, saíram do ramo, sobrando apenas a empresa francesa Arepa, que absorveu todas as outras, tendo um grande apoio do então presidente Bush. Nessa fala, no trecho marcado em azul, nós vemos a área de economia da ciência e o seu aspecto de competitividade. Nesse segundo exemplo, também fala de uma estudante que pertencia ao grupo de oposição. A história da energia nuclear, ela mostra que essa sempre foi e continua sendo, mesmo com a nova geração de reatores, uma indústria altamente dependente de subsídios públicos. Do ponto de vista econômico, isso significa que quem vai pagar a conta dessa imensa irresponsabilidade sem implantar essas usinas em nosso país será a população de modo geral. Novamente, nesse outro exemplo, nos trechos marcados em azul, nós temos a área de economia da ciência. Porém, dessa vez, o seu aspecto aqui destacado é a fonte de financiamento, que no caso é quem irá pagar, quem irá fornecer capital para a produção do conhecimento científico. Nos nossos resultados após a análise, nós observamos a ocorrência de todas as áreas citadas no MOSEC versão 2. Entretanto, alguns aspectos se destacaram mais, como, por exemplo, o aspecto de falibilidade que pertence à área de psicologia da ciência, o aspecto influência sociopolítica que pertence à sociologia da ciência, ou a ética que pertence à filosofia da ciência, a competitividade que, como nós vimos no exemplo 1, pertence à economia da ciência, e a influência história, que pertence à área de história da ciência. A importância desse trabalho foi o uso de diversos aspectos de natureza da ciência para a elaboração dos argumentos, bem como a compreensão sobre a não neutralidade da ciência, visto que a ciência ela não é neutra e nós precisamos abordar isso com os nossos estudantes. Assim também como a compreensão das diversas relações econômicas envolvidas na produção e aplicação do conhecimento. As conclusões após esse trabalho foi a importância da integração de conhecimentos de natureza da ciência na formulação de argumentos dos licenciandos, o desenvolvimento dos conhecimentos dos professores sobre vários argumentos e pontos de vista, ampliando a sua criticidade. E isso se dá porque os professores, ao se prepararem para o júri, eles tinham que ter conhecimento do argumento do grupo que eles pertenciam, seja ele favorável ou não, tinham que ter conhecimento do grupo contrário, para poder refutar, bem como para a tréplica. E uma outra conclusão é a compreensão sobre a importância e o potencial da execução de atividades argumentativas no desenvolvimento do pensamento crítico e compreensão de aspectos de natureza da ciência. Deixo aqui o meu agradecimento ao CNPq e toda a organização do CIA 2021. Deixo também o meu e-mail para contato e muito obrigada por sua atenção.